Olá, amiguinhos. Estamos aqui para mais uma gravação e vamos falar um pouquinho sobre função afim. É toda função do tipo f de x igual a x mais b, em que o a é real e o b também é real. Eu estou considerando aqui que o a não seja zero, né? Mas se o a for zero também não tem problema nenhum. Lá quando a gente for trabalhar com gráfico, a função vai ser constante. Né? O que seria um a igual a zero? Seria uma função do tipo f de x igual a 5. Então, para qualquer valor de x, eu tenho o y igual a 5. Tá legal? Como seria o gráfico de uma função assim? Teria os eixos x e y, e todos os y valem 5, independente do x. Tá? Então, é o que a gente chama de função constante. Para os demais casos, o a é igual a 3 e o b é igual a 1. É o que eu tenho aqui, ó, na letra A. A é igual a b, a é igual a 3 e b é igual a 1. O a é igual a 1 e o b é igual a menos 5. É o que eu tenho aqui na letra B. Então, de um modo geral, não tem que ficar preocupado com isso. Quer dizer que o a e o b são números, tá? E números reais, tudo que a gente aprendeu até hoje, são números reais. O último exemplo, ó, eu tenho a igual a 4 e b igual a 0. Ó, tem C, a igual a 4, b igual a 0. Tá legal? Então, como que ficaria trabalhar a parte gráfica? Vou fazer só da letra C, tá? Então, eu tenho os eixos x e y, x sempre na horizontal, y sempre na vertical. Então, eu posso montar uma tabelinha com dois valores de x, apenas 2 é suficiente. Vou montar com 0 e 1. Então, quanto que vale o f de x? Lembra sempre que o f de x é igual ao y. Aqui está a sacada. F de x é igual ao y. Então, se eu trocar o x por 0, não é 30, é 3 vezes 0. 0 mais 1, 1. O y é igual a 1. E se eu trocar o x por 1 aqui na primeira função? Eu falei que eu ia fazer com a letra C, estou fazendo com a letra A, não tem problema nenhum. Então, vou trocar o x por 1. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. Então, repare que no meu gráfico, eu não vou precisar de um eixo muito grande, que o x está variando entre 0 e 1. E o y está variando entre 1, 2, 3 e 4. Tá? Então, agora basta localizar os pontos. Onde está o ponto 0 para o x e 1 para o y? 0 para o x está aqui, 1 para o y. E 1 para o x e 4 para o y. Olha lá. Basta ligar. Estou com a mão livre aqui. Não vai ficar uma reta muito bonita, mas está feita a reta. Com isso, nós conseguimos fazer o gráfico de uma função. Tá legal? Vamos partir para a resolução de problemas. Então, esse exercício não está no livro, é um exercício de revisão, exercício 4. Se um estacionamento cobra 1,50 para cada meia hora que um veículo permanece estacionado, quanto custará o carro ficar estacionado por 4 horas? Bom, tem dois jeitos de eu pensar aqui. Eu vou pensar do jeito mais simples possível. Se ele cobra 1,50 para cada meia hora, ele vai cobrar R$3 para cada hora, não é isso? 1 hora, 3 vezes 1. 2 horas, 2 vezes 3. 3 horas, 3 vezes 3. Então, a função, eu posso dizer assim, né? Seria a função f de x igual a 3x. Ou, se eu quiser resolver com uma sequência, a n é igual a 3n, é o termo geral. Quanto tempo esse carro vai ficar parado? 4 horas. Então, a função com a quantidade 4 é 3 vezes 4,
12. Tá? Então, o que está querendo dizer essa coisa feia aqui? Ó? F de 4 é igual a 4. Que, na verdade, é igual a 12, né? 3 vezes 4 é 12. O que quer dizer isso? Quer dizer que F seria o valor a ser pago do estacionamento. Então, eu trabalhei com a letra F. Se eu quiser falar assim, não, é o valor a ser pago. Então, para não confundir, eu não quero trabalhar com a letra F. Eu quero trabalhar com a letra V de valor. Pode trabalhar com a letra V, não vai mudar nada. Ó. Letra V, o valor para uma quantidade X de hora, para a quantidade de 4 horas, é igual a 12. A mesma coisa para a sequência, né? A primeira hora seria o A1, a segunda hora o A2, o A4 é para a quarta hora. 3 vezes 4, o A4 é igual a 12. Só muda a linguagem, mas no fundo é a mesma coisa. O que muda normalmente de uma função afim para uma sequência? É o domínio. Mas nesse caso, a sequência, se eu considerar só horas inteiras. E a função considera meia hora, por exemplo, 2 horas e meia. Tá? Então não existe um n quebrado, eu não posso ter um n 2,5. Então seria mais adequado trabalhar com a função, que eu posso ter meia hora, né? Posso ter fração de hora para trabalhar, tá legal? Então, exercício número 6 da nossa revisão. Na produção de peças, uma fábrica tem um custo fixo de R$16, mais um custo variável de R$1,50. Qual que é a lei de formação disso? Ó, custo é a função. Depende de uma quantidade X de peças produzidas, tá? O custo fixo é 16, né? Não importa o tanto de peças que você produzir. Você tem um custo de 16. E mais R$1,50 por cada unidade produzida. R$1,50 vezes X. Para cada unidade, uma unidade, você multiplica por R$1,50, vai dar R$1,50. 10 unidades, 10 vezes 1,50 mais 16. Tá? Lembra que a gente viu na aula? Nós temos duas variáveis. Se nós temos duas variáveis, uma delas é a variável custo. A outra é a variável quantidade de peças. Então, o que vai acontecer, gente? Se você só tem duas variáveis, o exercício não vai ser louco de te pedir os dois valores, que aí você pode inventar. Você pode inventar qualquer... Você inventa um custo, calcula a quantidade de peças, resolve o valor que você quiser. Não é isso que ele vai fazer. Ou ele vai te dar o custo, e vai pedir a quantidade de peças, ou vai fazer o contrário. Aqui ele te deu a quantidade de peças, 400 peças. Então você quer saber o custo em função de x, então quer dizer o custo para 400 peças. Se fosse 200, o custo para 200. Então esse 400 aqui você não mexe, ele é o custo para 400 peças. Quanto que vai ser? 16 mais 1,50 vezes 400. Por quê? Porque x é a quantidade de peças. Então, quanto que é 1,50 vezes 400? 1,50 vezes 400, eu faço a continha de vezes como se não existisse vírgula. Tá? Então, 0 vezes 400 vai dar 0. 5 vezes 400. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20. Agora com duas ordens, né? 1 vezes 400, 400. Somo tudo. 0, 0, 0, 0. 2 mais 4, 6. Duas casas depois da vírgula, 600. Tá? Então, o custo será de 16 mais 600, ou seja, R$ 616 é o custo para se produzir
400 peças. Tá legal? R$ 616. Não tem segredo. Tem um valor, substitui numa das variáveis, descobre a outra. Ó, exercício 7. Esse exercício clássico de função afim. De táxi, de Uber, tá? Uma febre. Sempre cai esse tipo de exercício. R$ 4,50 para uma bandeirada. Bandeirada, gente, é custo fixo. Quando eu vou pensar em função, qual que é o valor da corrida? O valor para uma quantidade X de quilômetros. Então, valor para uma quantidade X de quilômetros. Então, eu vou ter um custo fixo. Quanto que é esse custo fixo? Entrou no táxi, paga a bandeirada, paga R$ 4,50. Tá? Mais 0,90 por quilômetro. Então, é sempre essa parte variável na função afim, é sempre multiplicada por x, ou pela variável que você vai adotar, né? A letra como variável. Por quê? 1 vezes 0,90 é para 1 km, 2 vezes 0,90 para 2 km, 10 vezes 0,90 para 10 km, tá? Então, quais são as minhas variáveis? Poderia fazer sem a fórmula, tá? Mas eu quero treinar, porque vai que eu preciso fazer essa fórmula na prova. Então, eu estou treinando aqui. Eu tenho o valor, que é a variável v em função de x, tá? E eu tenho o número de quilômetros rodados, tá? Número de quilômetros rodados, que é o x. Então, pergunta, sabendo que o preço a pagar é dado em função do número de quilômetros rodados, calcule o preço a ser pago por uma corrida que se percorreu 22 km. É claro que eu posso fazer 22 vezes 0,90 e somar 4,50. E é no fundo que eu vou fazer aqui. O valor para 22 km é 4,50 mais 0,90 vezes 22. Então, você vai fazer 0,90 vezes 22. 0,90 é sempre tranquilo de você fazer. Você pode fazer na calculadora, não tem problema nenhum. Tá? Eu até ia montar a continha que eu vou fazer mais direto. Ó. 0,9 vezes 22. Quanto deu isso? 19,8. Então, ó, o valor para rodar 22 km é 4,50 mais 19,8. Estou deixando 4,50 que nós estamos pensando em valor, não é isso? Normalmente a gente não escreve 4,5, né? Embora seja a mesma coisa. A gente escreve 4,50, 19,8, 19,80. Estou trabalhando com dinheiro. E olha que molezinha. Posso usar a calculadora na prova. 4,50 mais 19,8, 24,30. Então, o valor dessa corrida é R$ 24,30. Tá legal? Vamos acabar logo esse vídeo. Exercício 8. Preço de venda de um livro é R$ 25,00, sabendo que o custo de cada livro é R$ 10,00. Construa uma função capaz de determinar o lucro na venda do livro. Quanto que você ganha por livro? Ó, se você vende por 25, se você vende por 25 livros e ele custa 10, você está tendo um custo de 15 por livro, não é isso? Você está tendo um lucro de 15 por livro. Então, o lucro para uma quantidade X de livros vendidos é R$ 15,00 por livro, 15 vezes X. Então, se essa quantidade for 500, troco o X por 500, é 15 vezes 500. Vá na calculadora. Quanto é 15 vezes 500? Quanto que é? Ah, é 7.500. Então, você vai responder. O lucro
com a venda de 500 livros é 7.500. Não vai passar aquele 500 dividir. Ele quer dizer a quantidade de livro que dá esse lucro. Se fosse 100, ia ser o lucro de 100 livros. Então ia ficar o 100 entre parênteses. Se fosse 1.000, ia ficar o lucro de 1.000 livros. Tá? Nunca vai passar esse 500 aqui dividindo. Tá. Eu acho que é isso por hoje. Fizemos alguns exercícios. Com isso a gente já conseguiu esclarecer. Espero que vocês vão bem na prova. Valeu, muito obrigado.